Saudações a todos. Neste nosso quarto vídeo e encontro sobre a questão da política criminal de drogas, a formação de relações de dependência, relações com o neoliberalismo e os impactos disso no Brasil, agora chegamos no momento culminante da nossa fala. Basicamente, é neste ponto da nossa conversa que nós vamos perceber como que a formação da política criminal de drogas se relaciona com as questões econômicas do sistema de justiça criminal e, em uma escala mundial, numa relação geopolítica, temos o agravamento de relações de dependência econômica. Efetivamente, para entender essas questões da dependência econômica, da teoria da dependência, a gente precisa voltar os olhos para algumas categorias essenciais que vão nos ajudar a entender como isso se relaciona com a política de drogas. Em primeiro lugar, durante o início do século passado, mais especificamente do que caminha para o final da Segunda Guerra Mundial, formação da ONU e o desafio de como desenvolver os países subdesenvolvidos, o grande desafio era entender quais são esses mecanismos de subdesenvolvimento. A Organização das Nações Unidas, recém-fundada, cria uma comissão econômica com o objetivo de estudar, especialmente para a América Latina, quais são esses elementos que tornam esses países subdesenvolvidos e como torná-los desenvolvidos. A versão inicial que nós temos nessa primeira leitura da teoria da dependência, que está pegando uma leitura neo-ricardiana, uma leitura do Davi Ricardo aplicada para as relações geopolíticas entre as regiões do globo. O Raul Prebisch, ao ler o fenômeno, ele identifica que existe a formação de mecanismos de trocas desiguais entre regiões do globo. Basicamente é dizer, ao longo do tempo, existem determinados setores industriais que vão começando a ter mais e mais vantagens sobre outros. E, nessa leitura inicial, ele percebeu que países que estavam muito focados em produções primárias, alimentos, agricultura, pecuária, acabavam ficando para trás, acabavam ficando em desvantagem ao longo do tempo com relação aos produtos industrializados. A hipótese que ele formula inicialmente é que, ao contrário da indústria, que basicamente depende da capacidade produtiva do trabalho para transformar a matéria-prima em matéria industrializada e consegue acelerar isso dependente exclusivamente da tecnologia, ou seja, para você produzir uma mercadoria industrializada e você quer acelerar esta produção, tudo que você precisa é de novas tecnologias para fazer essa aceleração. Automatização, esteiras mais rápidas, máquinas mais rápidas, robotização e assim por diante. Você desenvolve a tecnologia, você consegue produzir em escala acelerada. Por outro lado, os produtos primários, dizia ele, eles batem no limite da natureza. Ou seja, para você fazer um ciclo de colheita, você não consegue, depois de um determinado ponto, acelerar mais a formação dessa colheita. Você não consegue fazer com que uma determinada plantação de trigo, de soja, de arroz, de feijão, cresça mais rápido do que aquilo que a natureza consegue dar conta. Do mesmo modo, a pecuária. Você tem um período ali de crescimento do gado e que ele precisa engordar, precisa desenvolver a carne, etc. Ou seja, existe um limite natural para esse desenvolvimento. E aí ele dizia, por causa desta assincronia entre os produtos primários e os produtos industrializados, você vai tendo uma perda gradativa de formação de valor para a indústria primária. Isso faz com que eles acabem ficando para trás. Logo, a solução que ele propunha para a América Latina, e tantos outros vão nesse caminho também, é uma industrialização de substituição. Ou seja, para você industrializar a América Latina, bastaria para você desenvolver, para você fazer com que esses espaços fiquem desenvolvidos economicamente, você precisaria industrializar a América Latina. Ou seja, esse discurso desenvolvimentista que foi muito forte na era Vargas aqui entre nós e posteriormente durante o período da ditadura militar, ou seja, trazendo espaços industriais para a América Latina, teríamos o desenvolvimento econômico. Era essa a leitura. Só que
os teóricos marxistas da dependência vão perceber que a questão não é apenas essa, não é apenas a diferença entre um setor primário e um setor industrializado. Existe a formação de outros problemas que vão aprofundar a dependência e não tem apenas essa relação com a tecnologia. O Teotônio dos Santos, por exemplo, vai desenvolver a hipótese do desenvolvimento do subdesenvolvimento, explicando que, ao contrário das leituras tradicionais que sustentam que é uma estranheza, é algo estranho que existam regiões subdesenvolvidas, apesar de haver uma relação econômica e geopolítica entre desenvolvidas e subdesenvolvidas, esse desenvolvimento seria uma aberração, segundo essa leitura tradicional. Enquanto que o Teotônio dos Santos vai dizer, não é apesar de, é exatamente por causa da relação que há o subdesenvolvimento. Ou seja, para que haja saltos de desenvolvimentos em algumas regiões do globo, eles são alimentados, eles dependem da existência de subdesenvolvimento. É como se o próprio desenvolvimento produzisse em outros lugares o subdesenvolvimento. A imagem e semelhança da exploração capitalista local, ou seja, que para a acumulação acelerada de capital você precisa sempre agravar a exploração do trabalho, gerar exército industrial de reserva, tornar obsoleto o trabalho. Você faz isso no caso das relações mundiais entre regiões do globo. Então você tem a impressão de ser uma aberração o subdesenvolvimento, mas ao contrário, há uma dependência desse subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento desenvolve também o subdesenvolvimento. É como se fosse um subproduto do desenvolvimento. Ou seja, existe alguma coisa que, em razão desta relação entre as regiões, acaba produzindo esse subdesenvolvimento. E o Rui Mauro Marini vai dar um passo além para dizer a peça-chave para entender esta transferência de valor, para entender essa formação de subdesenvolvimento, está na categoria da superexploração da força de trabalho. Ou seja, é porque se nas economias centrais você explora a força de trabalho, você tende a acelerar a taxa de mais-valia, naquela relação que nós vimos entre mais-valia e capital variável. Ou seja, se isso precisa ser acelerado nas economias centrais, nas economias periféricas isso precisa ser ainda mais turbinado. Você precisa explorar ainda mais a força de trabalho nas economias periféricas, com o objetivo de transferir este valor e fazer com que essas economias periféricas ainda sejam competitivas num mercado mundial. Ou seja, como um produto produzido localmente na Europa, como produtos agrícolas ou pecuários, são mais caros do que determinados produtos e mercadorias produzidos na periferia, com a mesma tecnologia, com a mesma base, porque existe a superexploração. Para que haja corte, para que haja a possibilidade de formação de um preço de mercado na realização, é necessário agravar ainda mais a exploração do trabalho. E isso, de acordo com o Rui Mauro Marini, vai ser feito a partir de 3 elementos. Os 2 primeiros já são conhecidos da economia política há muito tempo, ou seja, a intensificação do trabalho e o prolongamento da jornada já não são novidade aqui para a gente. Ou seja, você intensificar a jornada de trabalho, acelerar a intensidade do trabalho, faz com que se agrave a geração de mais-valia relativa. Por outro lado, o prolongamento da jornada é simplesmente uma forma de intervir sobre a mais-valia absoluta. Ou seja, estes 2 elementos tradicionais são basicamente a aceleração da produção de mais-valia relativa e produção de mais-valia absoluta. Mas nós temos um extra aqui, que vai se articular com os 2 anteriores, e este é que é o interessante para pensar a América Latina, que é a expropriação de parcela do trabalho necessário do trabalhador. Basicamente, o trabalho desgasta. O trabalhador é como se fosse uma espécie de ferramenta e se desgasta ao trabalhar. E você precisa de mecanismos de reprodução desta força de trabalho gasta. Você precisa de descanso, você precisa de lazer, você precisa de uma série de elementos para manter a força de trabalho
sem uma deterioração agravada, ou seja, que você consiga fazer essa exploração e manter ali num patamar mínimo essa exploração que não acelere a degradação da força de trabalho. Isso, para ter uma comparação entre nós, o Diese calcula de tempos em tempos aquilo que se chama de salário mínimo constitucional. Esse salário mínimo constitucional, guardadas as devidas proporções, seria aquilo que precisaria um trabalhador para viver adequadamente sem a deterioração acelerada da sua capacidade de trabalho, ou seja, que consiga trabalhar e consiga descansar e consiga repor a sua força de trabalho. Quando você faz a expropriação de parcela do trabalho necessário, você tira esse extra, você tira esse plus que permite a reposição adequada do trabalho e faz com que essa força de trabalho se deteriore em escala acelerada. Significa você explora tanto o trabalhador que em um decurso específico de tempo, você vai agravando essas condições de trabalho. Significa deterioração de saúde mental, deterioração de saúde física, agravamento das condições dessa pessoa, porque você vai ter sempre uma qualidade acelerada e decrescente do trabalhador. Mas lembrando do que nós já falamos na nossa primeira conversa, uma das consequências do desenvolvimento capitalista é exatamente a gradativa obsolescência do trabalho, ou seja, o aumento da composição orgânica do capital faz com que aumente o exército industrial de reserva e você tem sempre uma parcela de trabalhadores ali que estão obsoletos, mas na fila para a exploração. Então, é possível em países periféricos, com um exército industrial de reserva muito grande, que você consiga moer esses trabalhadores em escala acelerada e basicamente descartá-los de tempos em tempos. Temos vários setores industriais aqui no Brasil que isso pode ser percebido. A produção de carne, por exemplo, nos frigoríficos é bastante ilustrativa de como isso acontece. Taxa de adoecimento neste setor e a intensidade do trabalho é extremamente elevada para permanecer com a carne competitiva nos mercados internacionais. Então, as indústrias da carne brasileira fazem de forma muito perceptível isso ganhar vida nesse mercado e nessa transferência de valor. Ou seja, você explora em mais intensidade, gera aposentadorias, acidentes, mortes, etc. desses trabalhadores, descarta isso e chama novos trabalhadores que estão na fila deste exército industrial de reserva. E aí você consegue, com uma exploração adicional, transferir parte deste valor gerado com a exploração também para fora. Ou seja, não apenas a burguesia local se apropria deste valor adicional gerado com a superexploração, mas graças ao impacto gerado na exportação desses materiais, você também gera vantagens para as economias centrais. Ficando na indústria do alimento, para comparar aqui ainda com essa questão da carne e da produção de alimentos primários, se você tem os trabalhadores locais nas economias centrais podendo pagar menos para a sua alimentação, isso diminui o valor da força de trabalho. Significa que você pode remunerar menos o trabalhador nas economias centrais, sem que isso implique uma diminuição da capacidade produtiva desse trabalhador. Ele continua com uma vida adequada, porque os produtos que o alimenta, que reproduz a sua força de trabalho, estão barateados graças à superexploração em outro local do mundo. E, em razão deste barateamento, diminuição do valor da força de trabalho e possibilidade de remuneração inferior e ainda ficando em patamares adequados. Ou seja, parte deste valor, parte deste plus gerado nas economias periféricas são transferidas para as economias centrais. Mantenham isso em mente, mantenham essa forma de troca desigual e deterioração dos termos de troca ao longo do tempo por causa da superexploração na periferia, quando nós pensamos na indústria da droga. Com relação à indústria da droga, nós temos aquela mesma ideologia da diferenciação que se forma nos anos 60 entre um tratamento para o usuário e a criminalização para o traficante. Esta mesma lógica de separação entre usuários e traficantes também são ampliadas para uma escala mundial. É como se você tivesse essa mesma ideologia da diferenciação que separa o discurso jurídico, o discurso penal, o discurso da punição para um e o discurso do tratamento para outro, também em escala mundial.
Isso acontece com a separação entre países e regiões do globo em aqueles que são produtores da droga e aqueles que são consumidores da droga. E nós temos a mesma lógica mundial capitalista espelhada na política de drogas com essa ideologia da diferenciação em escala mundial. Ou seja, os países periféricos normalmente são os países estigmatizados como os produtores e os países, as economias centrais, são as vítimas nessa história, são aqueles que consomem estas drogas produzidas externamente a eles, Estados Unidos, Europa. Com relação aos países produtores, ou seja, aqueles que vão ter que arcar com esta política bélica de segurança que nós vimos na conversa anterior e na outra ainda, na nossa segunda, ou seja, esta indústria da segurança, essa indústria da guerra contra a droga, ela é basicamente destinada para os países produtores. Ou seja, aqueles países que produzem precisam internalizar a guerra, eles precisam consumir este arsenal de guerra com o objetivo de segurar esta produção. Então, para os países produtores, a guerra interna. Para os países produtores, a internalização deste conflito com um custo social muito alto. Então, essa diferenciação em escala mundial é extremamente interessante para os países centrais, porque eles conseguem externalizar os custos sociais, ou seja, os custos dessa guerra interna são externalizados, eles são jogados para outras regiões do globo que não para eles. Então, os custos sociais de tudo isso, com as mortes envolvidas nesse combate bélico às drogas, ele é externalizado, ele é absorvido por estes países produtores que devem consumir esta indústria de segurança e agravar sempre num sistema com input sem output, ou seja, sempre com mais repressão e nunca com a solução. Ou seja, você sempre expandindo esse sistema de criminalização, sempre expandindo o sistema de punição, você vai tendo um problema social cada vez maior, mais interessante, porque fica fora dos olhares das economias centrais. É possível externalizar os custos sociais e econômicos desta política. Por outro lado, para as economias que são classificadas como países consumidores, eles são basicamente convidados a pensar outras políticas sociais para lidar com as drogas. Políticas sociais de descriminalização, formas de conter o uso como tratamento médico, possibilidade de uso recreativo, como em diversos bairros na Holanda, nos quarteirões vermelhos, a política de Portugal, que permite que você tenha posse de determinada quantidade de substância para uso pessoal, isso não é criminalizado. A possibilidade de utilização de medidas administrativas como multa, no caso da Espanha. A descriminalização em alguns estados dos Estados Unidos, como a Califórnia, como o Alasca. Ou seja, para esses espaços que são classificados como consumidores e não produtores, estas outras discussões por fora do sistema penal são feitas. Elas são permitidas, elas são até incentivadas, porque eles não são um risco para a economia e para a sociedade mundial, eles são apenas a vítima desse sistema todo. Então, você cria mecanismos alternativos para se discutir todas essas questões. Você cria mecanismos de tratamento. E não é por menos que essas discussões sobre descriminalização das drogas hoje estão exatamente mais avançadas nestes países consumidores. Ou seja, estão mais avançadas exatamente nesses países que não precisam internalizar os custos econômicos e sociais da guerra às drogas. Ou seja, enquanto se vai percebendo que o modelo bélico, o modelo de guerra às drogas como guerra criminalizante é um modelo fadado ao fracasso, quem está preso a esse modelo, quem não consegue abrir mão disso são os países produtores, tanto por pressão internacional quanto por dependência mesmo dessa política, como nós vamos ver logo mais. Por outro lado, estes países consumidores estão avançando mais e mais nessa discussão. Então, a mesma assimetria econômica mundial acaba refletindo na política criminal de drogas hoje em dia. E isso acaba gerando vantagens econômicas também duplicadas. Porque
essas mesmas economias estão internalizando um discurso, percebendo a possibilidade de capitalizar em cima disso. E essa indústria da droga está sendo pouco a pouco regulamentada nesses espaços, a tal ponto que determinadas sementes de cannabis que são de dentro aqui da América do Sul já foram plenamente destruídas e erradicadas aqui por causa da guerra às drogas, e elas, com mais qualidade, existem como produções locais em alguns lugares dos Estados Unidos. Produções essas regulamentadas que podem ser comercializadas a partir de uma exploração com limites da força de trabalho nas economias locais. Ou seja, essa economia que tem uma chance, inclusive, de prosperar com benefícios econômicos locais, está sendo incorporado pouco a pouco nesses países consumidores, enquanto aqueles países produtores que são relegados à política de criminalização estão ficando para trás nesse debate. Hoje já existe, por exemplo, fundos financeiros de investimentos em cannabis. Ou seja, para esses fundos de investimento, por óbvio, é para incentivo de uma indústria que não é dos países produtores. E todas as vezes que os países periféricos ameaçam fazer uma discussão séria sobre a descriminalização, existe uma pressão internacional gigantesca com relação a isso, que não raro achata qualquer tipo de discussão. Basta ver o caso paradigmático do Uruguai. O Uruguai que tentou e tenta uma política alternativa com relação à produção de cannabis, e nesse caso eles têm determinadas sacadas geniais dentro do ponto de vista econômico, mas a pressão internacional é gigantesca sobre o Uruguai. Existem determinados problemas, inclusive, que não passam tão facilmente na nossa cabeça, como o fato de que as empresas que produzem legalmente a cannabis no Uruguai não podem ter conta em bancos internacionais, porque existem regulamentações internacionais que impedem que esses bancos sirvam para esses negócios, ainda que regulares localmente, porque nas regulamentações internacionais não é permitido, e aí eles entrariam como forma de lavagem de dinheiro, e isso seria problemático para eles. Então, desde coisinhas como não poder abrir conta em bancos internacionais, até determinadas regulamentações locais que começam a esbarrar em uma série de barreiras internacionais para esta produção e comercialização dessas substâncias, são encontradas hoje. Ou seja, existem vários penduricalhos dessa política de drogas que acabam permanecendo aí nessa ideologia da diferenciação em escala mundial. Então você tem a mesma separação econômica de países desenvolvidos e subdesenvolvidos por causa desta articulação. A política de drogas é mais uma das camadas aí dessa diferenciação. É mais uma camada desta separação que acaba agravando as relações econômicas. E esse é o ponto aqui que nós queremos falar. Ou seja, essa separação e esses mecanismos acabam agravando a dependência econômica entre esses espaços. Lembrem do que nós falamos na conversa anterior sobre a indústria da droga. Por que a política criminal é um grande incentivo para a indústria da droga? Primeiro, mitigação dos mecanismos de crise. Segundo, possibilidade de tirar limites jurídicos para a exploração da força de trabalho e, consequentemente, aquela mesma superexploração da força de trabalho que nós vimos no início desta conversa, são aqui agravados. E o fato de que o financiamento das políticas de fiscalização são externos à própria indústria, ou seja, a indústria não sustenta, não vai financiar a própria fiscalização, o que significa que essa indústria consegue prosperar e está sempre um passo à frente da política de criminalização. Mas há nisso tudo custos sociais, porque você tem um agravamento da exploração da força de trabalho, porque não tem nenhum tipo de limite jurídico para essa exploração, agravamento da violência, custos internos com esta guerra interna. Por outro lado, junto com este fenômeno, você tem a formação de uma indústria do controle do crime, que nós conversamos na nossa segunda fala. Ou seja, esta indústria do controle do crime que começa a prosperar com essa internalização da guerra, ou seja, a indústria da segurança, os armamentos necessários para as polícias, coletes balísticos, as viaturas, os mecanismos de investigação,
assim como a formação de uma indústria privada da segurança, ou seja, a segurança como grande mercadoria dessa indústria, ela também vai aparecer nesse mesmo contexto. Só que a indústria do controle do crime é essencialmente controlada por aqueles países que são consumidores. Ou seja, as mesmas economias centrais são as economias que produzem o arsenal bélico para essa indústria do controle do crime. Ou seja, quem produz os carros, por exemplo, que vão ser convertidos em viatura, são essas mesmas indústrias, são Renault, Ford, todas essas marcas que nós conhecemos que vão ser licitadas e compradas pelo setor público, incorporadas na forma de uma viatura. As indústrias de armamentos, talvez com um pequeno respingo aqui nas Forjas Taurus, que são brasileiras, maior parte delas são internacionais e também são consumidas por essa indústria do controle do crime. Os aparatos de vigilância, os computadores, a tecnologia toda de fiscalização são exteriores e coincidem com as economias centrais, que são também elas os países consumidores. Logo, para essas economias, a indústria do controle do crime aparece como uma indústria lícita, aparece como uma indústria que produz com limites à exploração da força de trabalho, sem superexploração, com possibilidade de remuneração adequada dos seus trabalhadores e mitigação dos conflitos sociais derivados desta produção. Esta mesma indústria da segurança, ao ser externalizada, não precisa ser consumida internamente na sua totalidade. Então, os custos sociais de empregar armas, viaturas, etc., todo esse arsenal de guerra, acaba não gerando um impacto local. Ou seja, você consegue produzir com todas as seguranças e todos os mecanismos de mitigação dos conflitos sociais de uma economia capitalista e as válvulas de escape das políticas sociais, externalizar os problemas gerados e fazer com que estes países produtores que precisam consumir essa indústria da segurança consumam na integralidade o valor produzido lá, ou seja, está devolvendo o valor produzido para lá sem nenhuma vantagem adicional da superexploração. Agora esse mecanismo se inverte quando se trata do consumo da droga, ou seja, estes países produtores que estão produzindo a partir de um mecanismo de superexploração da força de trabalho, sem limites jurídicos a essa exploração, sem o financiamento da própria fiscalização e mitigação da crise, fazendo com que esses setores industriais da droga cresçam numa escala mais acelerada do que a capacidade do Estado para controlar isso, basicamente transferem este valor adicional para essas economias centrais. Ou seja, toda exploração que é considerada ilegal, que é considerada ilícita nos espaços que precisam criminalizar a política de drogas e produzem um valor adicional que é transferido depois para consumo externo dessas economias meramente consumidoras, faz com que estes mecanismos de transferência de valor entre regiões do globo sejam ainda mais aprofundados graças à economia da droga. Ou seja, a indústria da segurança é importada para os países consumidores, junto com seus custos sociais, e as vantagens da indústria da droga são exportadas para os países consumidores. Qual o resultado disso? Aprofundamento da dependência econômica. Ou seja, você agrava os mecanismos de dependência econômica. E isso é tão problemático que gera dois fenômenos espiralados. É como se fossem duas espirais viciosas que fazem com que quanto mais a gente mantenha esse mecanismo, menos a gente consegue se livrar deles. A primeira espiral nós vimos de forma sintética na nossa conversa anterior, que é basicamente a espiral da indústria da droga. Ou seja, você não tem limites à exploração do trabalho, você consegue explorar isso sem nenhuma grande dificuldade jurídica, não tem direitos trabalhistas para o trabalhador da indústria das drogas e acaba gerando uma lucratividade sem precedentes. Existe um documentário do MV Bill do Ataíde, chama Falcão, Meninos do Tráfico, que explora muito bem essa questão. Em uma das cenas desse documentário, você tem lá entrevistas para pessoas que estão nessas favelas cariocas, no pequeno varejo, que não é o produtor, é o pequeno varejo da droga, ou seja, aquele pequeno vendedor, aquela pequena boca de fumo,
A pessoa está lá fazendo a separação de determinadas quantidades de drogas em bexigas de festa de aniversário, etc., para poder ser comercializadas em pequenas quantidades depois. E essa pessoa com extrema habilidade, conseguindo fazer essa separação disso, ele basicamente está ali, ele não é o dono da boca de fumo. Ele é basicamente um trabalhador da boca de fumo, trabalhando como exploração tradicional da força de trabalho. Ou seja, é uma pessoa que está ali acreditando que ele consegue romper com aqueles ciclos de exploração do trabalho. Só que o que ele faz ali é reproduzir duplamente a sua condição. Ou seja, ao trabalhar naquela indústria e receber um salário ainda inferior ao salário mínimo, tudo que ele consegue é garantir que no mês que vem ele ainda vai precisar estar empregado nessa indústria da droga, ele não vai conseguir romper, não vai conseguir sair disso. E quanto mais tempo ele permanece ali dentro, mais essa indústria da droga fica lucrativa. Tanto na ponta, que é só essas biqueiras, essas bocas de fumo, são apenas a ponta do iceberg de uma indústria muito maior, porque essa indústria que vai alimentar regiões inteiras do globo, obviamente, não são centralizadas nas pequenas favelas do Rio e de São Paulo, ou seja, nas pequenas biqueiras, nos pequenos pontos de venda e comércio dessas substâncias. Ou seja, essa produção em escala industrial é muito maior e depende de um capital acumulado muito maior do que aquilo que tem nas comunidades periféricas brasileiras. Ou seja, com esta ausência você tem o agravamento das mesmas condições que produzem esse trabalhador. Ou seja, ele produz a indústria que sustenta ele e reproduz a estrutura social que faz com que ele seja apenas um trabalhador e vai continuar sendo um trabalhador. Graças à ideologia da diferenciação, você permite internamente, isso aqui a gente está falando da indústria interna da droga, você permite internamente a mitigação do controle dessa indústria. Ou seja, você vai focar na produção e num pedaço da comercialização, mas uma hora que você conseguiu comercializar, você volta para a reprodução dessa indústria com muito mais facilidade. A política criminal vai estar sempre um passo atrás, porque ela vai focar apenas no proletariado da droga. Ou seja, vai focar apenas nesse pequeno comércio. Ele não vai ser capaz de segurar uma indústria muito maior do que a capacidade de fiscalização do Estado, porque vai estar sempre um passo atrás. Uma indústria muito mais lucrativa do que a capacidade de crescimento da fiscalização do Estado, ainda que a indústria do controle do crime não pare de crescer. E, obviamente, quanto mais repressão, quanto mais se aperta esta indústria, mais se consegue crescer, porque, mais uma vez, o agravamento do risco é uma incrementação do valor da mercadoria. Ou seja, quanto mais se aperta, mais cresce essa economia da droga. Ou seja, graças à política bélica, mais lucrativo é este setor industrial. E, obviamente, menor a capacidade que tem o Estado de conter isto. E esse ciclo aqui, que apesar de parecer girando na imagem que está para vocês, isso expande, ou seja, a cada momento você tem uma expansão, é uma espiral na verdade, porque cada um desses elementos vai alimentar o passo seguinte, vai fazer com que o problema seja cada vez maior. E quanto mais tempo permanecem todos esses mecanismos, mais vai sendo agravado, mais vai aumentando o problema. E aí quando você passa para o próximo momento, que é o desse sistema numa escala mundial, ou seja, numa escala que vai colocar essa ideologia da diferenciação para os mecanismos de dependência, a mesma coisa acontece. O foco é no combate à produção, leia-se, os países produtores. Você vai ter o aumento do lucro e a reprodução ampliada. Isso é basicamente um resumo, uma espécie de incorporação da espiral anterior nesses dois passos. E a necessidade de uma resposta cada vez mais ampla. Qual é a questão de uma resposta estatal, uma resposta da segurança mais ampla? Crescimento da indústria do controle do crime. Ou seja, toda essa indústria que produz o combate às drogas prospera. Quanto mais você tem a sensação de insegurança, mais você tem incentivo para consumo dessa indústria. Ou seja, essa é uma indústria que não quer acabar com a insegurança, é uma indústria que não quer acabar com a criminalidade de rua, ela não é uma indústria que quer a segurança, porque ela não quer se tornar obsoleta. Se acabasse o problema,
ela não ia poder vender a mercadoria que se apresenta como solução ao problema. Ou seja, é cada vez mais interessante que a sensação de insegurança cresça. E graças à política criminal atuarial, ou seja, que abandona a prevenção especial positiva e agora é prender o mais rápido possível pelo máximo de tempo possível, você faz com que haja sempre uma demanda crescente para essa política bélica. Ela nunca diminui. Você nunca vai ver um ano após o outro com menos necessidade de investimento no combate bélico à questão das drogas. Ou seja, você tem sempre uma necessidade maior, sempre uma demanda maior para esta indústria. E, obviamente, tendo o aumento dessa indústria a partir de uma escala de diferenciação, a partir de uma diferenciação em escala mundial, ou seja, a indústria que é produzida pelos países consumidores, ou seja, as economias centrais que prosperam com essa indústria do controle do crime, as economias periféricas vão ter a necessidade de aumentar a sua própria dependência econômica. Eles aumentam com os custos sociais, que não permitem romper os ciclos de criminalização e os custos desta guerra contra as drogas, custos aqui não apenas econômicos, mas custos também sociais, porque cobram um preço de vidas muito elevado, e a perpetuação, ou seja, o agravamento de exclusões da economia capitalista, especialmente a superexploração da força de trabalho. Você acaba mantendo isso desse jeito, você tem as transferências desiguais de valor, os mecanismos de troca, e lembrando aquela ampliação que foi feita pelo Rui Mauro Marini e outros teóricos da dependência a partir de uma leitura marxista, ou seja, não é que esses países sofram todos esses problemas apesar de estarem interconectados numa economia mundial. É só porque existe essa conexão, é só porque eles estão interconectados, é só porque eles estão numa mesma relação geopolítica e assimétrica é que existe o agravamento da dependência. Ou seja, é graças a esses elementos, é graças à política de drogas que você agrava a dependência econômica. E aí você faz aquela dupla reprodução de que nós falamos, no caso do Falcão Meninos do Tráfico, só que em escala mundial. Ou seja, graças a os países jogando cada um com o seu papel, você faz a mesma dupla reprodução que o trabalhador faz da sua condição de trabalhador e da estrutura social que o produz como trabalhador. Isso também acontece em escala geopolítica. É dizer o seguinte: os países que são periféricos e produzem superexploração do trabalho, transferência desigual de valor e consumo da indústria do controle do crime, eles simplesmente fazem isso duas vezes. Eles produzem a sua própria condição de país subalterno, produzem a sua própria condição de país periférico por causa dos custos sociais assumidos pela política bélica de drogas, e produzem e reproduzem a desigualdade em escala geopolítica, ou seja, a dependência econômica é agravada graças à transferência desigual de valor, ou seja, o consumo de uma indústria lícita na segurança e a exportação a partir da superexploração de uma produção ilícita da droga, ou seja, esta troca desigual aprofunda os mecanismos de dependência. E por causa disso, você tem exatamente o aprofundamento da dependência econômica. E, mais uma vez, este giro ele é vicioso, ou seja, é um movimento espiralado, cada um alimentando o passo seguinte, e a cada ciclo isso vai sendo aprofundado, isso vai sendo colocado com uma profundidade maior. E aí vem a nossa conclusão, o final da nossa conversa, que é: em razão dessa política criminal de drogas e com base nessa ideologia da diferenciação, tanto em escala local quanto em escala mundial, o que nós temos de formação é uma dependência cada vez maior, não só econômica, mas uma dependência desta mesma política. Ou seja, quanto mais tempo passa e quanto mais o problema social com relação às drogas são aprofundados em razão da política criminal, menos a gente consegue pensar alternativas. Ou seja, isso é um duplo problema, porque é extremamente urgente repensar a política criminal de drogas. Mas, por outro lado,
o simples abandono dela, o abandono irresponsável, seria também catastrófico. Porque se chegar num determinado momento e se declarar, vamos supor, absolutamente sem necessidade de regulamentação, sem contenção dos mesmos mecanismos econômicos que geram centralização e concentração do capital, ou seja, a possibilidade de exploração basicamente sem nenhum tipo de condição especial, você vai ter a formação de uma indústria periférica, monopolista, e que vai agravar os mecanismos de transferência de valor. Ou seja, do mesmo modo que nós temos a formação de economias periféricas a partir de indústrias centrais, a legalização sem mais vai acabar aprofundando isso. E aí você vai ter um profundo impacto social ao longo de 4 a 5 décadas de guerra às drogas, que não vai ser mexido, ou seja, vai ficar aquela catástrofe ali bastante profunda, e por outro lado, os mecanismos de transferência desigual de valor vão continuar existindo. Ou seja, é um desafio gigantesco aquele que nós enfrentamos hoje, nesse ponto de vista, porque é urgente a superação da política criminal de drogas, mas esta superação precisa se dar com muita consciência e muita responsabilidade, porque a mera retirada da política criminal de drogas corre o risco de ser igualmente catastrófico, ou seja, uma substituição de 6 por meia dúzia, uma política que já é catastrófica por outra que também seria catastrófica. Então esse desafio que nós temos hoje é imenso e simultaneamente urgente, ou seja, conclama pela urgência e simultaneamente pela responsabilidade. A mera saída da política criminal de drogas não seria a solução, mas é urgente que ela saia. Então esse é o paradoxo que a gente precisa enfrentar em termos de política criminal, especialmente num país periférico como o nosso, ou seja, que é, na escala mundial, um país produtor, incorpora a política bélica de combate às drogas, isso só vai gerar o círculo vicioso de ampliar esse problema, e aí a gente precisa repensar isso com bastante urgência. Então, de forma geral, é isso que tinha para conversar com vocês. Agradeço aqueles que chegaram até este ponto e acompanham o nosso curso, e estamos aí à disposição para quaisquer conversas futuras. Muito grato aí pela participação de todos vocês.